Olá, meu nome é Márcio Lima, sou professor de Kung Fu aqui na cidade de Campinas, São Paulo. E a pedido da Gabriela, que está desenvolvendo um trabalho em grupo sobre esse tema aí na faculdade de Goiânia, estou enviando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o tema. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou formado em Educação Física, bacharelado e licenciatura, e tenho pós-graduação e especialização em Medicina Tradicional Chinesa. Pratico Kung Fu desde o ano 2000, então já se vão um pouquinho mais de 20 anos, e ensino o Kung Fu há um pouquinho mais de 10 anos dentro da nossa organização. Atualmente eu ocupo o cargo de diretor técnico de Kung Fu tradicional na Federação Paulista de Kung Fu, que é o órgão que rege o Kung Fu desportivo aqui no estado, e já fui atleta, já participei de inúmeros campeonatos, tanto de luta, de combate, quanto de kati, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, chegando a ser bicampeão brasileiro e quarto lugar no Campeonato Sul-Americano no Uruguai em 2011. Kung Fu é muito amplo, muito vasto para se resumir em tão pouco tempo, sem deixar nada de fora. Precisaríamos aí de horas, até semanas de aula e vídeo para poder explicar minuciosamente sobre ele. Mas através desse vídeo eu vou tentar transmitir para vocês o que eu considero essencial para saber um pouco mais dessa arte marcial. Então, vamos lá. O Kung Fu é uma arte marcial chinesa, datada de mais de 3.000 anos de idade, onde existem relatos de golpes, ataques, defesas. Então, esses são os primórdios da arte marcial chinesa, porém teve a sua sistematização através de um monge indiano chamado Bodhidharma, que é o 28º patriarca do budismo e divulgador da filosofia Shan, que hoje nós conhecemos como filosofia Zen, quando chegou no Japão e depois aqui no Ocidente. Ela mudou o nome de Shan para Zen. Ele peregrinou para o sul da China, se instalando num templo chamado Shaolin. Acredito que todos já tenham ouvido falar, né? Todo filme de Kung Fu ou qualquer coisa relacionada tem esse termo, né? Shaolin. E lá ele percebeu que os monges tinham uma grande habilidade de meditação, mas não conseguiam alcançar grandes níveis ou até iluminação, como é dentro do budismo, por conta do seu físico debilitado. E dentro da filosofia dele, você não é capaz de alcançar a iluminação ou ficar horas, dias meditando se você não tiver o corpo forte e condicionado para isso. Então, através de vários exercícios de respiração, de condicionamento físico e até de combate, pois ele era praticante de arte marcial indiana, ele viu uma grande melhora na habilidade dos monges chineses. E esses, por sua vez, continuaram a aprimorar esses conhecimentos que ele passou. Com o passar dos anos, os monges foram aprimorando cada vez mais a sua habilidade, tanto física quanto meditativa, alcançando a níveis extraordinários. O templo Shaolin ficou famoso justamente por ser mais eclético do que os outros mosteiros, né? Ele era aberto a todas as pessoas que quisessem ter uma estadia, frequentar, e isso significa homens, mulheres, crianças, viajantes e principalmente refugiados de guerra. Com essa variedade de pessoas e conhecimento, começou a haver trocas de conhecimento e principalmente dos monges, que já tinham uma habilidade excepcional, com os refugiados de guerra. E com isso, as suas habilidades de combate aumentaram absurdamente, tanto que foram temidos por vários imperadores, né, da época, que, através de ordem, destruíram o templo Shaolin várias vezes, né? O templo Shaolin foi destruído e reconstruído várias vezes. O Kung Fu, seu sistema de luta, se baseia na observação da natureza, principalmente no comportamento, na observância dos animais. Então, os monges chineses, ao longo do tempo,
foram observando e adaptando os movimentos dos animais no seu dia a dia, no seu habitat. No momento de caça, no momento de fuga, no momento de proteção, ou até no seu próprio comportamento. E eles foram adaptando essa observação para a luta, né? Movimentos mais suaves, mais firmes, mais rápidos, mais lentos, mais soltos. E assim surgiram os estilos de Kung Fu e a sua relação com os animais. Por isso que tudo que a gente vê a respeito do Kung Fu está falando, vai ter um tigre, vai ter uma pantera, vai ter um louva-a-Deus, uma garça, que são justamente os animais, os principais animais observados. Existem outros, existem inúmeros animais aí dentro da arte marcial chinesa. E através da troca de informações com os militares refugiados, houve a inserção da parte bélica dentro do Kung Fu e a sua variedade de armas. O Kung Fu é conhecido pela sua habilidade de manipular vários tipos de armas, desde pequenas a armas grandes e pesadas, e transformar utensílios rurais, utensílios domésticos diários também em arma. Então, essa é a grande característica do Kung Fu. Com a constante destruição do templo Shaolin, vários monges que já tinham essa habilidade, tanto bélica, marcial, interna, meditativa e de saúde, né, de medicinal, tiveram que fugir e se refugiarem em outras localidades, não só na China, mas também na Ásia, o que deu origem à modificação e à criação de outros estilos de Kung Fu e até a criação de outras artes marciais. Então não é errado falar que o Kung Fu é a arte-mãe de praticamente todas as outras artes marciais de origem asiática, de origem oriental. No Japão, na Coreia, na Indonésia, podemos falar do Karatê, do Jiu-Jitsu, do Taekwondo, do Muay Thai, entre outros. Pois através dessa habilidade que os monges criaram, através da sistematização de luta, é que foram sendo modificadas ao longo do tempo, de acordo com a região que eles estavam. E aí nascem outros estilos e principalmente outras artes marciais. Hoje o Kung Fu tem catalogado 400 estilos diferentes. Estilos são sistemas de luta. Então, se eu luto de um jeito, é o meu estilo de luta. Meu adversário aprendeu uma outra forma de lutar, uma outra compreensão de luta, outro animal, é o outro estilo de luta. E assim por diante. Então, e esses estilos são transmitidos de mestre para discípulo, de pai para filho, quando chega na questão de família, e assim por diante. E o que significa a palavra Kung Fu? Kung Fu significa habilidade através do trabalho árduo. Então, o Kung Fu é um conceito, é uma atitude, um conceito de vida diária. Então, tudo aquilo que você faz, por muito tempo, com muito esforço, até você alcançar uma grande habilidade, uma excelência, é Kung Fu. Então, isso pode estar relacionado a qualquer coisa, à arte, à escrita, ao trabalho, ao seu comportamento, ao seu caráter, às suas atitudes e tudo mais. Então, isso é Kung Fu. O termo original de Kung Fu é Wushu. Wu significa marcial e Shu significa arte. Ou também uma outra tradução, nós utilizamos bastante, que é a habilidade de frear o machado. Então, se eu estou freando o ataque de um machado, pode ser considerado uma luta. Então, o termo original é Wushu. Mas por que ficou conhecido como Kung Fu? A luta em si, se o Kung Fu é um conceito de vida. Foi através de vários mestres, na década de 60, que migraram para o Ocidente, atrás de oportunidades profissionais, mas se mantiveram em silêncio com relação à arte marcial, porque eles achavam que não era certo ensinar para um ocidental por considerarem o Kung Fu, ou no caso o Wushu, um tesouro cultural. Porém, com a vinda do Bruce Lee para os Estados Unidos, ele começou a ensinar os ocidentais e através de seus filmes e demonstrações
ele começou a divulgar a arte marcial. Porém, ainda tinha o termo de Wushu. E ele, na tentativa de ensinar os ocidentais o que era o Kung Fu, aquela habilidade que ele tinha adquirida de luta, aquela dedicação que ele fez por muito tempo, os ocidentais, né, no caso os americanos, relacionaram o termo Kung Fu, que eles não estavam entendendo direito o que significava, à luta. E assim foi propagado a arte marcial chinesa como Kung Fu, a ponto de até a própria China admitir esse termo para a arte marcial. Tanto que até a própria China utiliza muito mais o termo Kung Fu para a arte marcial hoje em dia do que o próprio Wushu. Eles acabam utilizando os dois, mas mais o Kung Fu. E como que o Kung Fu chegou no Brasil? Também através desses mestres que migraram para cá. Alguns deles chegaram até antes, mas o principal mestre aqui que começou também a ensinar os ocidentais, os brasileiros, foi o mestre Shan Kouwei. O mestre Shan Kouwei, ele ensina o estilo Shaolin do Norte. Ele também é conhecido de outros estilos de Kung Fu e é considerado o primeiro a ensinar de forma aberta aqui no Brasil. Então, ele também é considerado o mestre que inseriu a arte marcial aqui. Hoje, o Brasil é considerado uma potência no Kung Fu. Como assim? O Kung Fu ele foi espalhado pelo mundo, principalmente na Ásia. Porém, aqui no Brasil, nós praticantes de Kung Fu, nós seguimos as tradições, nós seguimos as diretrizes, nós praticamos a arte marcial até com mais afinco e disciplina que os próprios chineses. Por ser um negócio mais cultural para eles, é um negócio um pouco mais relaxado, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo a prática para eles. Para nós, por ser algo diferente, nós praticamos ele com mais disciplina. Então hoje, os chineses observam e têm o Brasil como a principal potência do Kung Fu no mundo, né? Logo após, se não até maior que os próprios chineses. E o Kung Fu, ele é composto por várias vertentes. Ele é composto por sua parte interna, onde nós temos técnicas de Qigong, né, que trabalha com energia, de Tai Chi Chuan, de Lian Gu, de Dain Fa. São tudo técnicas que voltam, e meditação, lógico, são tudo técnicas que treinam a habilidade interna do praticante, de concentração, de conhecimento do seu corpo, do que está acontecendo em volta e tudo mais. E a sua vertente física, onde é a luta propriamente dita, a defesa pessoal, a arte marcial. Os benefícios do Kung Fu são inúmeros, mas podemos dividi-los em 3 segmentos, ou 3 pilares, como nós chamamos. Nós temos o primeiro, que é o pilar físico, né, onde temos todos os benefícios relacionados ao condicionamento físico. Flexibilidade, a força, velocidade, potência, resistência e outras coisas que estão relacionadas à questão do condicionamento físico, equilíbrio e tudo mais, né? Então, a prática do Kung Fu te traz esses benefícios. Nós temos o segundo, que é o pilar emocional. O que é o pilar emocional? Através das técnicas de interiores, técnicas de respiração e outras mais, nós conseguimos identificar e criar a habilidade de controle das nossas emoções, da euforia, do medo, da preocupação, da raiva e tudo mais. Entender como elas agem no nosso corpo e utilizar a nosso favor de acordo com a situação que nós estamos vivendo. E principalmente hoje que nós estamos vivendo é o estresse e a ansiedade, né? E o terceiro pilar é o pilar mental, ou já chama até de pilar espiritual. Tem escolas, tem vertentes de Kung Fu que não ensina a questão religiosa que foi fundamentada o Kung Fu, porque nem todo mundo é praticante, tem que ser praticante do budismo
entender a filosofia taoísta para conseguir ensinar essa base. O que não é o caso de muitos, inclusive a minha, né, não sou praticante. Então a gente ensina alguns conceitos filosóficos, mas esse pilar mental, ele vem na questão do autoconhecimento, né, de conhecer o seu corpo, de entender o limite dele, como ele se comporta em determinadas situações, entender que naquele dia ele está em plenitude, no outro dia ele não está, de ter a sua concentração sempre plena, muito forte, de ter a habilidade de você ter foco, concentração naquilo que você está fazendo. Então, esse é o pilar mental. Então, esse pilar te leva tanto para dentro, né, juntando com os outros, te leva tanto para dentro que alguns conseguem até uma elevação espiritual em cima desses conceitos. Então, esses são os principais benefícios que o Kung Fu traz. Fora outros benefícios de sociedade, de fraternidade, de convivência com outras pessoas, a vantagem da autodefesa, de você poder se proteger numa situação incômoda, uma situação de perigo e tudo mais. O Kung Fu desportivo, ele é dividido em 5 modalidades diferentes. Um é o Wushu tradicional, que é esse conhecimento todo que eu estou trazendo para vocês, que a sua competição ela é feita através de formas de katis. Katis são Taolu, seria o termo mais correto, são sequências de golpes através de uma coreografia determinada, onde você mostra todas as suas habilidades dentro do seu estilo, das características de estilo que você pratica, para uma banca de jurados que vão avaliar aqueles golpes dentro de uma eficiência marcial. Então esse é o Wushu tradicional e o mais comum de vocês verem na prática em demonstrações e competições. Nós temos o Wushu moderno, que o Wushu moderno ele foi criado nos anos 80 com o propósito da China entrar com uma modalidade nos Jogos Olímpicos, né? Então ele foi um estilo de Kung Fu sistematizado e padronizado mundialmente para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo praticasse as formas e os golpes da mesma forma, como acontece com o judô, como acontece com outras artes marciais que existem, que estão incluídas nos Jogos Olímpicos. Porém, não foi bem sucedido e ainda está fora. Mas as competições de Wushu moderno ainda acontecem, onde elas também são avaliações de katis, né, de taolus, de formas, de sequência de movimentos, porém a sua característica ela é mais acrobática. Então, os atletas eles misturam muitas acrobacias, saltos, giros, com alguns movimentos marciais, criando assim as suas formas de Wushu moderno. E é também através deles que nós temos muitas apresentações de combate simulado fantasioso, né? Então, se você procurar na internet, aqueles combates que as pessoas saem pulando, saem girando no ar e caem com tudo no chão, e a lança que acha que vai entrar no olho e não entra, porque desvia, tudo isso faz parte do Wushu moderno, por eles terem esse intuito de criar situações bem cinematográficas, vamos dizer assim, né? Bem fantasiosas. Outra modalidade é o Sanda. O Sanda, ele é a parte de luta desportiva do Kung Fu, né? O Kung Fu é uma arte marcial, então tem inúmeros golpes que podem machucar mortalmente o agressor, né? Quem está recebendo o golpe. Então foi sistematizada uma forma de luta para que os atletas pudessem se confrontar sem esse risco. Então esse é o Sanda, que seria o mãos livres, onde ele é composto de socos, chutes e projeções, quedas. Então, essa é a parte de luta do Kung Fu nas competições. Temos também outra luta que é o Suai Jiao. O Suai Jiao é a parte de projeções, propriamente dito. Podemos fazer uma comparação grosseira ao judô, seria bem próximo ao judô, mas com mais variações, com mais possibilidades, e não tem a parte de submissão, não tem a parte de chave, essas coisas, só simplesmente você projetar o adversário, que dentro da história do Kung Fu foi uma das primeiras
sistematizações de luta que a arte marcial teve nos seus primórdios. E por último, nós temos a modalidade do Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan também provavelmente vocês conhecem, é a parte onde é a modalidade onde também é avaliado as formas que são padronizadas também mundialmente. E porém ele é feito bem devagar, né, bem controlado. O Tai Chi Chuan já é uma modalidade voltada para medicina, mas para interno. Ele tem a sua fundamentação marcial, os seus movimentos são de luta, porém a sua prática num ritmo muito mais controlado e lento precisa de uma habilidade muito grande de condicionamento, de consciência corporal e de respiração. Então, para quem vê aí lá os senhorzinhos praticando aquele movimento lento, devagarzinho, acha que é fácil, pelo contrário, chega até a ser mais difícil que o próprio Wushu tradicional. Então, ele já leva mais para o lado interior, que a gente chama, né, mais de prática interna do Kung Fu. O Tai Chi Chuan, acrescentando, faz parte do Kung Fu. Ele é uma modalidade onde o objetivo é a medicina, como eu disse, e hoje ele é considerado pela OMS como a principal e mais benéfica prática de atividade física com o objetivo de longevidade. Então, se você tem o objetivo de ter uma vida longa e de qualidade, o Tai Chi Chuan é recomendado como a melhor prática para isso. Também é considerado uma meditação ativa. Então, você precisa se concentrar muito, mas ao mesmo tempo você está em movimento para treinar o condicionamento e a habilidade do seu corpo. Aqui no Brasil, hoje existem inúmeras escolas de variados estilos transmitindo conhecimento de maneira profissional e adequada. A minha escola faz parte de uma organização que é controlada pelos nossos mestres Marcos Serra e Daniel Tomizaki, que tem o nome de International Traditional Kung Fu Association, a ITKFA. Nessa organização nós temos 24 escolas filiadas, espalhadas pelo Brasil, que ensinam principalmente o estilo Cholifá e Louva-a-Deus, e também o estilo Hao de Tai Chi Chuan, e estamos aí há aproximadamente 15 anos com essa organização no mercado, porém o nosso mestre Serra já ensina Kung Fu aqui no Brasil há mais de 30 anos. E temos na nossa organização mais de 3.000 alunos praticantes dentro das nossas escolas. Nesse momento de pandemia, de isolamento que estamos vivendo, estamos desenvolvendo uma série de conteúdos digitais abertos para todos, principalmente para os alunos, mas também para quem não é praticante, para que conheça um pouco mais do nosso trabalho, conheça o ensinamento, conheça um pouco mais do Kung Fu e se interesse por essa belíssima arte marcial que tem aqui tão forte no Brasil. E eu, através da minha escola, venho desenvolvendo vários vídeos voltados para o público iniciante ou aqueles que não têm conhecimento ou experiência nenhuma no Kung Fu, através do canal no YouTube, chamado Academia Wushu Vila Marieta, e lá vocês poderão acompanhar vários vídeos, tanto para a turma pequena, quanto para a turma de adulto, turma infantil e adulto, e também de Tai Chi Chuan. Então fiquem à vontade para assistir os vídeos, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, pois o conhecimento ele tem que ser propagado, ele tem que ser transmitido e espero que todos possam ter o benefício que a arte marcial pode nos proporcionar. Tá bom? Então, encerra aqui o vídeo. Espero ter passado minimamente o que é o Kung Fu para vocês. Oriento que pesquisem bastante, principalmente em sites, escolas aqui em São Paulo. Eu sei que alguns estados, por exemplo, em Goiânia, em Goiás e outros, o Kung Fu ainda não é tão difundido, mas aqui no estado de São Paulo é muito forte. Então, e procurem ver se são escolas que fazem parte de uma organização, são renomadas, porque com certeza todo o conteúdo exposto por elas é de confiança, é
embasada através de muito estudo e muita prática. Tá certo? Então, agradeço a oportunidade de transmitir para vocês esse conteúdo. Espero que façam um bom proveito e, quem sabe, até a próxima.